Dá uma glória a Deus junto com as tuas palmas. Pode ser lá em cima para o Senhor. Quem é de Cristo diz amém. Diga para o teu irmão: a tua casa será abençoada nessa manhã. A tua família será alcançada pelo nosso Deus. E aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Azeite minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor Ele tem preparado para aquele que clamar. Então, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar. Profetize isso, a tudo aquilo Ele tem preparado. Então, creia, porque o poder de um clamor suscita. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Glorifique a esse Deus. Se é para Deus, tem que ser sempre mais forte. Deus está aqui para te abençoar. Quem crê nisso diz amém. Enquanto louvamos, o louvor vai libertando as nossas vidas.
Aquilo que tenta te impedir vai cair por terra nessa manhã, porque o nosso Deus é muito mais do que tudo isso. Se você chegou aqui hoje triste, abatido, no final do culto você vai sair daqui pulando de alegria em nome de Jesus, porque o nosso Deus é o Deus que não falha. A palavra de Deus nos apresenta mais de 8.000 promessas, e todas elas vão se cumprir no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e tudo isso vai acontecer sobre a tua vida, e quem toma posse diz amém. Então estenda suas mãos e diz assim: eu recebo a minha bênção, eu tomo posse da minha vitória, eu não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem sobre a minha vida. Aplauda esse Deus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha. Se a luta é muito grande, diga isso pro teu irmão agora. Diga para ele: levante os teus olhos, levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Declare bem forte: se tudo está difícil, se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Levante os teus olhos, levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobre. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa diz amém. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia. Aplauda Ele.
Ele é digno de louvor, de honra, de glória. Só o nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Quero aproveitar o momento para agradecer a você que esteve conosco na sexta-feira, no culto Brothers da Fé, que aconteceu nessa última sexta, dia 4, às 10 da noite. E daqui a pouquinho a gente vai anunciar, a gente vai ter mais encontros dos Brothers da Fé, dos irmãos da fé. Tem um irmão da fé do seu lado aí, você já viu? Diga para ele: você é meu irmão da fé, você é meu brother. Graças a Deus. Eu louvo a Deus, foi um momento muito especial. Como eu disse à igreja, não era um culto voltado para jovens, apesar do horário. Eu fiquei muito feliz, estava no estacionamento antes de começarmos nosso culto, de ver as famílias chegando. Imaginar homens, mulheres saindo da sua casa depois das 9 da noite, carregando seus filhos no colo. Isso é porque eles entenderam que aqui a gente vai tratar de Deus. Somente pelo milagre de Deus isso acontece. Que você dê atenção a tudo o que acontece então na obra de Deus, na casa de Deus, porque Deus quer abençoar a tua vida através desses trabalhos. Na terça-feira, nós temos aqui o culto do altar da família, todas as terças, 3 da tarde e 7h30 da noite. Porém, como essa próxima terça é feriado, você já sabe, sendo feriado, nós temos apenas o culto da noite, 7h30 da noite, nós nos encontramos aqui para a gente colocar a nossa família no altar de Deus. Quem quer a família abençoada? Amém. Então esse é o culto para você direcionar a tua oração, a tua atenção para a tua família em nome de Jesus. Na quinta-feira, para você que ainda não é membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas tem o interesse, tem a vontade no seu coração de estar conosco, congregando nessa família Quadrangular, você é convidado para estar na reunião que vai acontecer na quinta-feira, às 18h30. Você que tem pelo mínimo 3 meses já aqui na igreja, você vai vir para essa reunião para poder entender qual o processo, quais os costumes da Igreja Quadrangular, qual o modo de ensino, como trabalhamos, qual a nossa declaração de fé, enfim, tudo isso você vai conhecer nessa reunião na quinta-feira, às 18h30. Você vem para cá, vai ser lá no anexo, lá em cima no nosso terraço quadrangular, onde você vai aprender um pouquinho e entender se é isso mesmo que Deus quer para a tua vida, que você esteja congregando conosco. A você que nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo. Você que é de outra igreja, sempre ao voltar para a tua casa, para a tua igreja, que você leve um abraço ao teu pastor, à tua pastora, dizendo: olha, estive na Igreja Quadrangular e fui abençoado, e eles mandaram um abraço para o Senhor. Amém? E por último, nós também queremos deixar aqui avisado que no próximo domingo, é condicional esse aviso. Se o Brasil for para a final, nós não teremos o culto das 17 horas. Nós teremos apenas 7 da manhã, 10 da manhã e 7h30 da noite. Somente esses 3. Estamos fazendo isso sempre com uma atitude de prudência, entendendo de que essa é a forma melhor da gente prevenir, para as famílias estarem também reunidas. Eu tenho certeza que Deus estará conosco em todo o tempo. Mas você que está na campanha Vivendo como Águia, você deve estar conosco 7 da manhã ou 10 da manhã ou então 7h30 da noite. Vamos aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Nós queremos realizar agora a apresentação de crianças e eu quero convidar para que venham aqui ao altar os pais de Maria Cecília Barbosa Albuquerque, Igor Leonardo Moraes Albuquerque, Marceli Barbosa Albuquerque, as testemunhas José Paz da Silva e Reinalva Barbosa Silva. Também os pais de Gabriel Souza Rocha, Luiz Henrique Oliveira Rocha, Tereza Cristina Rodrigues Souza Rocha e as testemunhas Geraldo Antônio de Oliveira e Ananda Luiza de Aguiar Martins Oliveira. Graças a Deus. A Igreja do Evangelho Quadrangular não batiza crianças, porque entendemos que batismo, ele é para arrependimento de pecados. E tanto a Maria Cecília como o Gabriel, eles ainda não têm do que se arrepender. Eles ainda não têm discernimento do bem e do mal. Mas a exemplo daquilo que aconteceu com o menino Jesus, eles são apresentados no templo,
atendendo ao desejo dos pais. O desejo de que essas crianças sejam criadas na palavra de Deus, no Santo Evangelho, para que quando tiverem idade suficiente para discernir sobre o bem e o mal, eles possam tomar a própria decisão por Jesus. Mas os pais, antes disso, fizeram a parte deles, de dar aos filhos a oportunidade deles conhecerem a palavra de Deus. A igreja do Evangelho Quadrangular tem o hábito de convidar as testemunhas, porque isso também é um exemplo do que aconteceu com o menino Jesus, que quando foi levado no templo, ele teve como testemunha da sua apresentação a Deus, a presença de Simeão e Ana. Testemunharam. Simeão ficou tão feliz em testemunhar aquele ato que chegou a dizer: agora eu já posso morrer em paz. Mas nós também entendemos que a presença das testemunhas não é apenas um gesto simbólico, mas passam a representar, na verdade, a igreja. Pois a igreja toda, quando os pais têm essa atitude, a igreja toda tem a responsabilidade de orar por essas crianças, de pedir a bênção de Deus sobre eles, para que cresçam com graça, com sabedoria, na presença do Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu peço, por favor, que cheguem com as crianças aqui próximo de mim. A igreja, estenda as mãos aqui à frente. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção e a Tua graça, apresentando a Ti, atendendo ao desejo dos pais, estas crianças, pedindo que elas sejam guardadas e protegidas por Ti. Na verdade, como diz a Tua palavra, elas são heranças concedidas por Ti a nós, são os presentes, os tesouros que o Senhor nos deu. E como são preciosos demais para ficar apenas aos nossos cuidados, nós colocamos novamente em Tuas mãos, pedindo que seja o Senhor, o cuidador, o provedor destas crianças que o Senhor generosamente presenteou os pais. Desta forma, nós consagramos Maria Cecília Barbosa Albuquerque, consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagramos Gabriel Souza Rocha, a Ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora orar pelos pais, por favor. Senhor, a Tua palavra já nos alertava de que esses dias seriam dias maus, de dificuldades, de lutas. Por isso que, mais do que nunca, precisamos da Tua sabedoria celestial para a educação dos nossos filhos. É esta sabedoria que eu rogo que seja sobre a vida destes pais, para que eles possam criar estas crianças debaixo do Seu paternal cuidado, orientando-os não segundo os preceitos humanos, mas segundo os ensinamentos da Tua santa e bendita palavra. Orienta-os, abençoa-os a todo instante de suas vidas. Que estas crianças tragam primeiramente muita alegria a Ti, aos pais, a toda a família e também à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe, parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe, parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus, Deus abençoe. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Graças a Deus.
Só mais um minutinho em pé para orarmos e já já você vai poder ficar assentado para meditar na palavra. Mas eu conversava alguns dias atrás com o pastor Zoar e com o pastor Luiz Paulo sobre um tema muito importante que devemos repassar para a igreja. Sabe, irmãos, nós precisamos ter entendimento das coisas que nós fazemos para Deus. Porque sem entendimento, aquelas coisas se transformam apenas em repetições religiosas. E com isso perde o valor. E isso é tão sério que a Bíblia nos mostra, principalmente em 2 livros, em muitos outros, mas principalmente em 2 livros. No livro de Malaquias e também no livro de Isaías, a gente encontra um descontentamento de Deus com, vamos dizer assim, com os cultos que acontecia. Descontentamento mesmo. Deus chegava a dizer: por que vocês estão se ajuntando aí em meu nome? Eu não pedi para vocês fazerem isso desse jeito, vocês estão fazendo isso de forma vazia. Por que vocês estão trazendo essa oferta para mim desse jeito? Eu não estou recebendo essa oferta. Porque as coisas haviam se tornado mecânicas, apenas rituais. Não havia vida naquilo que eles estavam fazendo. E nós estávamos pensando nisso e entendemos a importância de trazer a seguinte explicação para a igreja: tudo que nós fazemos aqui é um culto a Deus. É um culto a Deus. Você não veio cultuar a si mesmo. E às vezes parece que é isso que nós viemos fazer, porque nós estamos interessados em nós. Queremos isso, queremos receber aquilo, viemos pedir isso, viemos pedir aquilo. Então é como se o culto fosse para a gente. Eu gosto dessa música, eu não gosto daquela, canta aquela outra, canta essa eu não gosto, essa é uma maravilha. Então é para a gente a música. E o culto é para Deus. E dentro desse culto que fazemos para Deus, existe uma liturgia. Num culto para Deus tem que ter adoração. E não apenas cântico, mas adoração. É coração se rasgando diante do Pai. Amém? Num culto para Deus, tem que ter Deus falando com a gente. Nenhum amém? E num culto para Deus, tem que ter a gente falando com Deus. Num culto para Deus, tem que ter Deus me ofertando alguma coisa, porque Ele tem muito para me dar. Num culto para Deus, eu tenho que ofertar para Deus. Por favor, diga comigo: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Senhor, que este momento seja para todos nós um momento de instrução, da mesma forma que a igreja se reunia aos pés dos apóstolos, para receberem as devidas orientações como igreja, orientações de vitória. Que nesta hora os teus filhos sejam orientados em como viver como águia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Diga comigo: a águia voa alto. A águia voa alto. Ninguém precisa ensinar a águia a voar alto. Isso é do instinto dela. Isso faz parte da razão de viver dela. Voar alto. Não é uma ave que a gente vai encontrar dando rasantes, a não ser que sejam momentâneos para segurar sua presa
e depois alçam voos altos mais uma vez. É da natureza dela. Da mesma forma, é da nossa natureza, como filhos de Deus, voarmos alto. Todas as pessoas que estão comprometidas com Deus, que vivem em Deus, que procuram seguir a orientação de Deus, estas pessoas, elas estão determinadas a vencer, determinadas a voar alto, porque isso também faz parte da natureza dos filhos de Deus. Isso faz parte da natureza dos vencedores, voar cada vez mais alto. Quando isso não está acontecendo, é porque esta pessoa, infelizmente, ela não está compreendendo a importância disso, ela não está entendendo sobre a sua própria natureza, e ela está aceitando voos baixos demais. Voar baixo significa você estar sempre em zona de perigo, em zona de risco. Quando a águia voa alto, ela está fugindo da possibilidade de ser abatida pelos caçadores, pelos seus predadores, porque na altura fica mais difícil de que a mira seja feita e de que a arma possa atingir. Mas quando nós estamos voando baixo, nós estamos em zona de risco, nós estamos em zona de alerta. Voar baixo significa você se aproximar de situações que vão lhe trazer perigo na vida, como por exemplo, o relacionamento com determinadas pessoas, que aquilo só lhe traz prejuízo. Pessoas enroladas, pessoas mal resolvidas, pessoas que têm o hábito de falar da vida dos outros, e nós estamos junto com elas, aceitando viver ao lado delas. Então nós estamos voando baixo, correndo sérios riscos na nossa vida. Alguns dias eu vi um adesivo num automóvel que dizia assim: aqueles que falam mal de mim para você, falam mal de você para mim. Às vezes nós sabemos que estamos ao lado de uma pessoa que tem esse terrível defeito de destruir a vida dos outros pela língua, e não nos afastamos dessas pessoas. Estamos ao lado delas, procuramos essas pessoas, queremos saber quais são as novidades, conversamos com ela com a mesma curiosidade que abrimos um jornal para saber as últimas notícias. Ei, fulano, vem cá, me deixa informado do que anda acontecendo. E essa pessoa que com gosto vai falar dos outros para você, em algum momento ela vai te colocar também numa situação delicada da sua vida. Se envolver com essas pessoas é voar baixo. Pessoas que você sabe que têm negócios escusos, elas podem até lhe fazer uma proposta interessante de negócio, parece uma grande vantagem. Ei, faça esse negócio comigo, comigo aqui é mais barato. Sabe aquelas conversas de camelô? Na minha mão é mais barato, vem aqui comigo, aqui o desconto é maior. E às vezes, iludido por essas propostas de determinadas pessoas, nós vemos gente se envolvendo com um negócio errado. Daqui a pouco a pessoa está enrolada e ela te enrolou também. Olha, pastor, mas eu não tinha uma tendência para voar alto, mas você aceitou ficar voando baixo, passando pela zona de perigo. Nós também conhecemos nossas próprias fraquezas. Não existe
uma só pessoa presente aqui neste lugar que possa dizer: eu não tenho fraqueza nenhuma. Não existe. Todos que aqui estão têm algum tipo de fraqueza na sua vida. Tem uma área da sua vida que é mais delicada, que você tem mais dificuldade para dizer não. Quem sabe situações que foram mal resolvidas no seu passado, e isso ainda lhe traz uma fraqueza hoje. Pois a principal forma de você se livrar dessa fraqueza, ou de não cair nessa fraqueza, é não voar baixo. É reconhecer onde está a sua fraqueza e não voar baixo. Não, mas eu estou liberto, Jesus me libertou. Amém, glória a Deus por isso. Mas esse mesmo Jesus nos ensina a vigiar. Essa mesma palavra que é santa nos ensina a ter prudência. Então, voar baixo é você abandonar tudo isso e ficar bem de perto das coisas que pode lhe abater. É ficar bem perto das coisas que pode te levar ao pecado, das coisas que pode te levar a falhar com Deus, a errar o alvo, a perder o foco, a sair dos seus objetivos. Portanto, quando a gente entende que a águia voa alto, e nós também devemos voar alto, é você não aceitar estar por perto dessas zonas de risco. Isso vai tão longe, irmãos, que na verdade esse assunto deveria a gente ficar tratando, quem sabe, alguns meses. Mas eu vou lhe dar exemplos, porque talvez com os exemplos fique mais fácil. Quando você vem para a igreja e ouve o pastor falar: ei, cuidado por onde você anda, cuidado dos barzinhos onde você vai comer o tal do seu pastel, cuidado daquele tal do caranguejo que você tanto gosta. Ô pastor, por favor, não seja exagerado. Ô pastor, não seja fanático. Lhe tenho em tão alta consideração, agora você vem com uma conversa dessa. Quer dizer que eu não posso entrar em tal lugar, não posso entrar em tal lugar. Meu irmão, você pode entrar onde você quiser. Alguns inclusive vão dizer: isso mesmo, pastor, até porque eu sei entrar e sair de qualquer lugar. Parabéns para você. Mas será que nós não estamos nos expondo a situações de riscos? Será que depois dá para reclamar de acontecer determinadas coisas? Quando você está num lugar onde naturalmente você está atraindo determinadas situações, depois que ela acontece, dá para reclamar? Depois que a gente mete a mão no fogo e a mão fica queimado, dá para a gente falar: nossa, por que isso aconteceu? Deixa eu te dizer, porque você colocou sua mãozinha no fogo. E se você não sabe, fogo queima. É isso que vemos às vezes pessoas fazerem sem perceber. E não aceitam os alertas. Você pode alertar, você pode avisar, e a pessoa está sempre dizendo: eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço, eu tenho experiência na vida. Quantas pessoas que caem exatamente por conta dessa arrogância. Quantas pessoas que caem exatamente porque não conseguem reconhecer suas fraquezas. Às vezes muitas pessoas nessa igreja, ou até fora dessa igreja, me olham um pouco diferente, porque eu tenho uma forma de falar de maneira muito aberta. E nessa minha maneira aberta eu tento me expor o máximo que a coerência e o bom senso me permite. Exatamente para que ninguém fique olhando para mim e pensando: o cara está querendo dizer que ele é perfeito. Não sou não, mas não sou mesmo. Eu sei que não sou, e quem me conhece mais de perto aí é que tem certeza. Não sou mesmo. Mas você também não é. Você também não é. E o que nos faz permanecer em pé é a consciência das nossas fraquezas, e por isso não passamos por perto delas, porque se passarmos, temos toda a probabilidade e tendência de cair. Por quê? Porque voou baixo, e se voar baixo, você está em zona de risco, você está em zona de perigo, e você pode ser abatido a qualquer momento. Cuidado com os lugares que você frequenta,
Cuidado com as pessoas com quem você anda. Pastor, mas espera aí, até para eu ganhar as pessoas para Jesus, eu não posso me isolar, eu não posso entrar na igreja como se estivesse entrando num buraco negro, eu tenho que aparecer para o mundo lá fora, eu tenho que falar com as pessoas lá fora. Concordo plenamente. O crente tem mais é que estar sendo luz exatamente nas trevas, sim, lá onde você trabalha, no meio daquela família às vezes meio conturbada. Mas isso não pode se transformar numa regra na sua vida, meu irmão. Você tem que ter essa participação disfarçado como missionário. Mas não de que isso passe a ser a sua vida, porque senão você vai estar correndo riscos, sim. E para quem acha que há exagero nisso, em Provérbios, no capítulo 14, versículo 9, Provérbios capítulo 14, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Eu vou repetir: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Não brinque com o pecado, meu irmão. Não brinque. Não fique voando baixo, porque a qualquer momento você pode cair e vai ter uma grande dificuldade para se levantar. E mesmo se levantando, vai se levantar com machucaduras indeléveis na sua vida. Pense nisso. Eu quero usar o exemplo de um homem na Bíblia que é muito conhecido, um homem chamado Sansão. A Bíblia diz que ele era um nazireu, havia sido feito um voto de nazireu. O voto de nazireu significava uma pessoa que estava sendo separada para Deus de uma forma especial, consagrada a Deus. Geralmente esse voto de nazireu, ele tinha um tempo de duração. No caso de Sansão era para a vida toda. Em Números, no capítulo 6, Números, está lá no Velho Testamento, no começo da Bíblia, Números capítulo 6, dos versos 1 em diante, a Bíblia fala sobre o que consistia o voto de nazireu, o que era proibido a um nazireu. Números capítulo 6, versos 1 em diante, diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Então este era um voto de nazireu, uma pessoa que estava se consagrando de forma especial ao Senhor. A primeira coisa que ele não podia era beber vinho ou qualquer bebida fermentada e qualquer coisa oriundo da videira, nada. A segunda coisa que lhe era proibida, versículo 5: durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Até que termine o período de sua separação para o Senhor, ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Segunda coisa então, o nazireu não podia cortar o cabelo. Tinha que deixar o cabelo crescer. Era a segunda ordem para um nazireu. Versículo 6: durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, nem que fosse da sua própria família, nem que fosse da sua própria família. Ele poderia se aproximar de um cadáver, fosse de animal ou fosse de uma pessoa, fosse de um ente querido ou fosse de um estranho, ele não poderia se aproximar. Muito bem, então essas coisas eram ordens para alguém que fazia um voto de nazireu, o mesmo voto feito por Sansão. Vamos ver o que acontece na vida dele. Juízes capítulo 14, versículos 8 e 9.
Juízes capítulo 14, versículos 8 e 9. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Ele não podia se aproximar do cadáver, pois ele fez mais do que isso. Ele colocou a mão dentro da caveira daquele cadáver do leão e retirou o mel, comeu e ainda deu para os seus pais comerem também. Meus amados, é interessante você observar quando a Bíblia diz que ele não contou para os seus pais de onde tinha tirado o mel. Por quê? Porque ele sabia que estava errado. Nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Nós sabemos onde estão as nossas fraquezas, nós sabemos quais são os nossos votos, e às vezes nós nos fazemos de desentendidos diante das situações. O interessante é o nosso poder de nos fazermos de vítima. Como nós somos bons nisso. Eu não sei se isso acontece no mundo todo, porque eu só vivo no Brasil. Não sei também se é por isso que as nossas novelas são das mais famosas no mundo todo, pelo poder de representar, de atuar que o brasileiro tem. Porque eu acho que muitas vezes nós somos excelentes atores, nos fazendo de vítima diante das situações. Mas nós sabíamos qual era o fim daquela nossa atitude. Nós sabíamos o que iria acontecer com aquelas nossas ações, mas nos fazemos de desentendidos. Poxa, a palavra de Deus está orientando, a palavra de Deus está mostrando. A gente pega um outro caminho e depois reclama de dar errado. É mais ou menos você falar, nossa, que interessante, eu estou subindo aqui e já passei por Riachuelo, e já passei aqui por Maruim, e já passei de Rosário do Catete, e eu não chego em Salvador. Mas que coisa, negócio esquisito, rapaz. O que está acontecendo? Estou passando em Propriá, cadê Salvador? Será que não é porque você está no caminho errado? Será que não é porque Salvador está do outro lado? E é assim que nós fazemos na nossa vida. Começamos a reclamar de certas coisas que não acontecem, mas a gente está pegando um caminho diferente. Como é que aquilo vai acontecer? É o caso de Sansão. O camarada sabia que estava errado, quebrou o voto e continua, viu? Versículo 10, Juízes capítulo 14, versículo 10. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa. Agora escute bem. Como era costume dos noivos. Ele não era uma pessoa para seguir os costumes dos outros. Ele era um nazireu. Havia um voto especial de consagração na sua vida. Se ele deu uma festa de acordo com o costume dos noivos, tinha bebida. Ele bebeu. Esse é outro problema nosso. Isso também é voar baixo. É quando nós começamos a fazer as coisas porque os outros fazem. Mas todo mundo faz, pastor. Está chegando a época da política agora, né? Ei, vamos agir de tal jeito? Não, rapaz, está errado. Mas por quê? Todo mundo faz. E temos o hábito de repetir as ações daqueles que estão à nossa volta. Aí a moça quer viver sendo serva de Deus do mesmo jeito que vive uma moça que não conhece Deus, que não teve a experiência com Jesus que essa moça teve. E os rapazes a mesma coisa, e o chefe de família a mesma coisa. Parece quando você está na 25 de março
E você vai passando pelos coreanos e eles vão dizendo: compra, compra, todo mundo compra, compra, compra. Pois é, todo mundo, né? Deixa eu te dar um pequeno lembrete aqui. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. A bênção do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão. A sua responsabilidade é maior. E isso nós temos que ser lembrado todos os dias. Eu tenho que ser lembrado disso todos os dias. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. O que eu estou falando para você é para mim, é para quem está aí do seu lado, é para todos nós. Não tem ninguém melhor do que ninguém nesse assunto não, irmãos. Isso é uma lembrança que nós temos que fazer a nós mesmos todos os dias. Você não é qualquer um. E é muito fácil da gente ser absorvido por este mundo que nós vivemos. Até pelo próprio tempo de envolvimento. Quantos aqui conseguem vir à igreja apenas no domingo? Seja sincero e levante sua mão, por favor. Apenas no domingo você vem na igreja. Quantos vêm terça, quinta e domingo? Levanta a mão. Quantos vêm só na quinta? Tem alguma coisa errada aqui. Porque tem um punhado de gente que não levantou a mão para nenhuma das três situações. Quinta e domingo. Quinta e domingo. O culto de quinta-feira demora quanto tempo? Vamos ser muito exagerados, não chega a isso. Mas vamos colocar 2 horas, nunca é isso. Vamos colocar 2. Vamos colocar o de domingo também com esse exagero todo. Vamos colocar 2 também. 4 horas na semana. Nós estamos completamente envolvidos com o tempo totalmente separado para cantar para Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou com Deus o tempo todo. Eu sei, você está com Deus o tempo todo fazendo feijão, com Deus o tempo todo dirigindo, buzinando, xingando no trânsito. Eu estou falando de forma exclusiva. A nossa mente completamente voltada só para as coisas do Senhor. Nós temos pouco tempo para isso. A maior parte do tempo nós estamos sendo absorvidos pelos costumes das pessoas que estão à nossa volta. É isso que acontece, essa é a verdade. Não adianta a gente desmentir isso. É gente falando lorota o tempo todo, dependendo do lugar que você trabalha, é gente falando palavrão na sua cabeça o tempo todo. Pare para pensar durante a semana, você ouve mais glória a Deus ou mais palavrão? Você está vendo? Então, nós facilmente somos absorvidos pelo costume lá de fora. É uma luta constante, não voar baixo e querer voar alto. Você não precisa querer agradar os outros, você tem que agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, ó: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Ei, bebe isso aqui, porque não quero beber não. Bebe, rapaz. Ah, vou beber só para te agradar. Dança um pouquinho aí. Não, rapaz, não é minha praia, eu sou até meio durão assim. Não, rapaz, dança aí, rapaz, dança aí, rapaz. Pô, você trabalha aqui com a gente, está na empresa, uma comemoração, está todo mundo feliz pelo negócio que nós fechamos. Toma uma aí. Por isso que eu gosto de você. Você é um crente, mas um crente moderno. Você é da Quadrangular, né? Quadrangular é igreja moderna, rapaz. Ouvi dizer que o pastor de lá é um cara moderno também. É legal, rapaz. Diz que não usa nem gravata. Toma aí, rapaz. Pensando bem, como diz o pastor, né? Me fiz de tolo para ganhar o tolo. A primeira oportunidade essa pessoa vai apontar para você, vai falar: ah, rapaz, quem é você para falar alguma coisa para mim, rapaz? Você bebe como eu. E você caiu. Você voou baixo. Mas você fez para agradar os outros. Você tem que viver para agradar a Deus. Esse é o propósito da sua existência. Diga graças a Deus.
Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ah, mas e as coisas que eu preciso também que aconteça, pastor? Como é que é? Como é que é? É assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Então diga comigo: a águia voa alto. Agora diga assim, ó: a águia voa cada vez mais alto. Outra frase maldita é a seguinte: a vida é feita de altos e baixos. Está amarrado em nome de Jesus. Não existe isso para o cristão. A vida é feita de altos e baixos. Não, meu irmão, é cada vez mais alto. É de glória em glória, de vitória em vitória, no nome de Jesus. Pastor, então me explique, pastor, as lutas que eu estou passando, os aperreios, os aperrengues. Me ensina, pastor. Pois não, meu irmão. Essas lutas fazem parte do teu crescimento para coisas imensas que Deus tem reservado para você. Passar por luta, sofrimento, problema, não quer dizer voar baixo. Não quer dizer voar baixo. Pelo contrário, exatamente nessas horas é que você mostra como você tem uma cabeça diferente diante das situações. É isso que nós precisamos compreender. E o que eu estou te falando não é da minha cabeça, não. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vê se dá para ter dúvida depois de uma palavra dessa daqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Que linda essa palavra. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha o começo dessa palavra: mas graças a Deus que... Qual é a próxima palavra? Qual é a próxima palavra? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Se é sempre nos conduz vitoriosamente, não tem altos e baixos, é sempre vitoriosamente. É sempre para cima. A águia voa cada vez mais alto. Você deve voar cada vez mais alto. Eu me canso de encontrar com pessoas saudosistas falando da vida delas em relação ao passado. Ah, porque no meu tempo... Cuidado, é alma penada. Porque quando a pessoa diz no meu tempo, quer dizer que esse tempo não é dela mais. Se esse tempo não é dela, ela morreu. Ela não é desse mundo. Cuidado quando alguém falar com você, porque no meu tempo, você já vai sentir uns arrupios. É visagem, meu irmão. Como no meu tempo? E esse tempo é de quem? Esse tempo é de quem? Esse tempo é teu. É, mas eu já estou velho, então é mais teu do que dos outros que são novos, que você já está aqui há mais tempo. Esse tempo é teu. Uma vez, na minha igreja, lá em Belém do Pará, um irmão, um músico extraordinário, regente do coral, toda vez ele chegava comigo, e uma pessoa muito agradável, tanto para mim como para a pastora, ele e a esposa, um casal abençoadíssimo. Aí ele chegava comigo e falava: ah, pastor, porque lá na minha igreja, ele tinha vindo de outra cidade, ele tinha vindo de Anápolis. Anápolis, ela continua sendo uma das cidades mais evangélicas do Brasil. Há pouco tempo atrás, era 60% da população evangélica.
Então é uma cidade onde, sabe, respira eventos evangélicos, muitos acontecimentos. Uma vez eu preguei lá, num congresso de jovens da nossa igreja, e eu preguei numa Assembleia de Deus que fica na Praça da Bíblia, em Anápolis. E naquela época era uma igreja da Assembleia de Deus usada só para fazer a Santa Ceia. Porque as igrejas todas da Assembleia de Deus se reuniam ali para fazer a Santa Ceia, imensa, aquela igreja imensa, linda, na Praça da Bíblia, em Anápolis. E esse irmão veio de lá. Aí ele conversava comigo, pastor, porque lá na minha igreja, recém-chegado, né? E passa os meses e chega a ano, porque o meu pastor, porque a minha igreja, porque o meu coral. Aí um dia eu falei, Jonathan é o nome dele, eu falei, Jonathan, me diga uma coisa, por que você não volta para Anápolis? Porque lá que você fala que é a sua igreja, eu que lhe atendo, que oro por você, abençoo sua vida e sua família, mas o outro lá que você chama de seu pastor, eu sou o que seu? Ele era um irmão assim muito sensível, sabe? Aí ele chorou, pastor, me perdoa, pastor, o senhor é o meu pastor, essa é a minha igreja. Eu me tornei, acho que tanto pastor dele, que quando eu saí de Belém e vim para cá, o primeiro Natal que eu passei aqui, que ele falou, não, o primeiro Natal nós não vamos passar longe de vocês não, e ele veio passar o Natal aqui comigo, sentiu falta do seu pastor. Aí eu me lembro bem que eu falei, agora quem chegou lá, tem que ser o seu pastor, rapaz. Eu deixei de ser, senão ele vai passar a mesma coisa que eu passei com você. Tem gente que o seu melhor tempo está no passado. Já prestou atenção nisso? Porque tal coisa, porque em tal cidade. O seu melhor tempo é agora, porque você vai voar cada vez mais alto no nome de Jesus. Hoje é uma maravilha e só não é melhor do que vai ser amanhã, no nome de Jesus. Mas o melhor tempo da sua vida tem que ser hoje, em nome de Jesus. A melhor cidade da sua vida chama-se Aracaju, Sergipe, Brasil. É aqui o lugar da sua felicidade. E se amanhã Deus te levar para uma outra cidade, então aquela cidade será a melhor. Esqueça Aracaju. É verdade. O lugar que você estiver será o lugar da sua bênção e dos seus voos cada vez mais altos em nome de Jesus. Diga comigo, a águia voa alto. A águia voa cada vez mais alto. E agora diga assim, a águia voa acima da tempestade. Quando a águia começa a enfrentar uma tempestade, ao invés dela pousar, ou ao invés dela enfrentar simplesmente a tempestade, ela começa a voar para cima. Irmãos, por maior que seja a tempestade, ela só acontece da nuvem para baixo. Acima das nuvens tem um sol alaranjado, lindo de viver, brilhando o tempo todo. E assim o cristão tem que viver. Mas ao contrário disso, começou uma tempestade. A primeira coisa que ela faz é sumir da igreja. Rapaz, há quanto tempo não lhe vejo? Pastor, nem te digo, enfrentando umas lutas. Não era hora de você segurar na mão do seu irmão, de falar com o seu pastor, de orar, de buscar, de ouvir mais a palavra, de aumentar a força das suas canções e adoração ao Senhor, já que é no louvor que nós vencemos. Quantas vezes o Senhor deu vitórias para o seu povo, enquanto o povo estava louvando, Deus mandou anjos na frente. Quando o povo chegou, o anjo já tinha acabado com o exército inimigo. Mas tem gente que a primeira coisa que faz na hora das lutas é se afastar da presença de Deus. Não, por favor, vamos consertar isso daí, meu pastor. Eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Conversa fiada. Como é que uma pessoa está perto de Deus e não quer estar perto de igreja? Não tem sentido isso não, irmão. Isso é conversa para boi dormir. São brocárdios para acalentar bovinos mansos. É isso. Deixa de conversa. Quando você começa a se afastar da igreja, é o primeiro sinal da distância que você está tendo de Deus. Essa é a pura verdade.
Você começa a se afastar de grupos, você começa a não se relacionar mais com certas pessoas da igreja, porque elas falam muito de Deus, te incomoda. E quando vai ver, essa pessoa está afastada dos caminhos do Senhor. Meu irmão, na hora da tempestade é a hora de você cantar mais alto. Na hora da tempestade é a hora de você orar mais. Na hora da tempestade é a hora de você ofertar mais. Na hora da tempestade é a hora de você aplaudir mais o Senhor. Na hora da tempestade é a hora de você ouvir mais a palavra do Senhor. Na hora da tempestade é a hora de você voar cada vez mais alto. Porque quando você atravessar essas nuvens carregadas de trovões, de relâmpagos, de chuvas fortes, às vezes até de granizo, quando você atravessar isso tudo, você vai encontrar o sol brilhando sobre a sua vida no nome de Jesus. Fica em pé no seu lugar, por favor. Agora diga para você ouvir. Diga para você ouvir. A águia voa alto. A águia voa cada vez mais alto. A águia voa acima da tempestade. Tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele vou depender, sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e andar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que esse momento não seja comum para nenhum de nós. Que o Senhor consiga nesse momento nos envolver particularmente no poder do Espírito Santo, num tratamento muito pessoal, Senhor. Eu sei que às vezes a forma que o Senhor trata é com a igreja toda, ministrações para a igreja toda, mas eu também entendo que tem certos momentos que é como se a gente se fechasse numa cabine contigo, Senhor. Tem coisas que é só para a gente que o Senhor quer falar, e tem coisas que é só para o Senhor que a gente tem que falar. Olha para a vida de cada um, com histórias diferentes. Gente que está aqui hoje pela primeira vez, gente que tem vindo aqui já há um bom tempo, mas quem sabe ainda não tomou certas decisões na sua vida. Gente que já está aqui há muito tempo e já passou por muita coisa na sua vida espiritual, muitas experiências. Cada um tem um histórico, meu Deus. Ainda que todos tenhamos fraquezas, elas são também diferentes de uma pessoa para outra. Ainda que todos nós estejamos vivendo e enfrentando coisas na vida, os momentos também são diferentes. Talvez alguns estejam começando a enfrentar uma tempestade, outros já estão numa tempestade há bastante tempo.
Talvez outros estão agora começando a alçar voo, outros já estão voando há mais tempo. O Senhor sabe tudo de nós. Olha para os corações dos teus filhos agora. Olha para a sinceridade dos seus corações. Olha para o real e verdadeiro desejo de mudar. Como tratamos aqui semana passada, o reconhecimento da necessidade de mudança. E hoje, Senhor, olha para estas pessoas que estavam, quem sabe nem voando, mas andando, tão terrestres, com os pés tão fincados na terra, absorvendo com tanta propriedade os problemas, sem conseguir viver, pesado, voar que jeito, tão pesado, pesado de sentimento de culpa, pesado de angústia, de tristeza, carregando histórias do passado. Olha para estas vidas, Senhor. Espírito Santo, comece a fazer um trabalho especial agora em cada coração. Surpreenda essa pessoa que veio aqui hoje, quem sabe só por pura curiosidade. Surpreenda essa pessoa que chegou aqui hoje apenas para mais um culto. Surpreenda, Espírito Santo, aquilo que está faltando acontecer há tanto tempo na vida dessa pessoa, que seja hoje, que seja agora, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Vai derramando a tua unção neste lugar, fazendo ferver cada coração na tua presença. Que diante de toda e qualquer dúvida que exista na vida dessa pessoa, a primeira certeza que tome conta dela agora é de que ela não está sozinha, mas de que o Senhor está com ela, abraçando firmemente, carregando no colo se for preciso. Em nome de Jesus, Senhor, acalenta os corações, vai tirando o peso dessa pessoa para ela voar alto. Perdoa os pecados, Senhor, perdoa todos os pecados, Senhor. Retira esse espírito de desobediência e faz essa pessoa voar agora, em nome de Jesus. E lá do alto ela começa a enxergar coisas que antes não enxergava. Ela começa a ter uma visão diferente da sua própria vida. Ela começa a ter uma visão diferente da sua família, uma visão diferente da sua igreja, uma visão diferente da vida. Talvez não estava enxergando muita coisa, mas lá do alto fica mais fácil. Acima da tempestade, Senhor, não mais correndo riscos dos raios, dos relâmpagos, o medo dos trovões, não mais o peso das asas encharcadas pela chuva, mas agora acima das nuvens, voando altaneira, em nome de Jesus. Que seja assim a vida dos teus filhos, ó Pai, de graça em graça, de glória em glória, de vitória em vitória. Declaro formado mais um elo desta corrente de fé, vivendo como águia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. É tempo de quebrar cadeias, restaurar, Aleluia. e a Deus somente adorar. Aleluia. Dele vou depender. Glória a Jesus. Sua face eu vi. Não aceite voar baixo mais, o meu irmão. mesmo nunca mais. Se distancie da zona de perigo. Se distancie da zona de risco. Brilhou, no nome de Jesus. Voe alto. Busque o Senhor. Glória a Deus. Meu ser. Agora bem forte. Como a
vento. Levanta as mãos ao céu. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como um rio e cantar como os anjos, escalar a montanha. Glória a Deus. Andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Aleluia, Jesus. Pois eu vi a glória do Senhor. Com as mãos erguidas. Vou voar como águia, vou dançar como vento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Voe alto, cada vez mais alto, acima das tempestades. Deus abençoe.